nós temos Lamentações 1, de 7 e 8, que fala assim: agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas, que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Nós temos aqui, Deus havia concedido muitos bens ao seu povo durante séculos. Eles desfrutaram da conquista da terra prometida. Agora perderam tudo, e isso por terem pecado. Grandes conquistas devem ser sustentadas por um grande caráter. Tudo o que conquistamos pode escorrer por entre os dedos e em um piscar de olhos, a menos que venhamos desenvolver um caráter que nos permita manter esses ganhos. Ao longo dos anos, temos visto pessoas sofrerem graves quedas morais. De modo geral, seu carisma, dons, superou seu caráter, infraestrutura moral. O talento tornou-se maior que a própria pessoa, né? Antes do pastor Rogerinho fazer o comentário aqui, eu queria mandar um abraço para Juliana, não é? Que é esposa de um rapaz que está lá fazendo, né, o curso no módulo 1, que agora eu esqueci o nome dele. Não é? Mas, Juliana, um abração para você. Ele falou que você está sempre assistindo o programa aqui e compartilhando com a gente. Nós louvamos a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Então, pastor Rogerinho, preservar o caráter. Guerra, eu quero, antes também de fazer o comentário, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar ministrando a essa turma durante essa semana. Amém. E são pessoas de tantos lugares diferentes, né? Pessoas do interior de Minas Gerais, pessoas do estado da Bahia, pessoas do estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos Londrina. Do Paraná. Londrina, Então, nós temos o privilégio de poder realmente estar ministrando a essas pessoas que com certeza tiveram o acesso, como você que está aí na sua casa, não é? Conheceram o ministério através do programa, se identificaram com o ministério e estão vindo e recebendo de Deus. Alguns já estão inclusive fazendo o módulo 3, se preparando para trabalhar com essa mesma visão dentro da sua congregação e na sua comunidade. E isso é uma bênção e um privilégio que nós temos tido, né, de poder estar capacitando e ajudando algumas pessoas a entenderem o seu chamado e seu ministério através da nossa experiência. E quero também deixar para você já esse ânimo. Se organize. Nós temos a escola, né, que acontece de forma intensiva 2 vezes por ano, todos os janeiros e julho, que é o período de férias. Então agora não deu para você, mas saiba que existe a possibilidade de você vir ficar conosco uma semana, ser ministrado de segunda a sexta, de manhã, tarde e noite, e realmente se capacitar para fazer aquilo que o Senhor te chamou, que é algo extremamente importante, desenvolver os dons e as habilidades. E agora, preservando no caráter, né? Colher os frutos disso que realmente Deus tem colocado diante de você para fazer. Mas, Guerra, você tocou num assunto muito interessante quando fala a respeito na introdução de muitos ministérios que acabam caindo, né, por determinadas falhas no caráter ou por determinadas escolhas erradas em determinado momento, porque não atentam para as suas dificuldades e não cuidam da sua vida emocional e não permitem muitas vezes que o seu caráter seja moldado no decorrer do seu crescimento ministerial, e isso não acontece apenas no ministério.
isso acontece também numa estrutura menor, que não deixa de ser um ministério, porque a família é um ministério, mas muitas vezes essa falha, né, dentro da própria estrutura familiar acaba levando o rompimento dessa estrutura e causando muitas dores. Então, eu gosto sempre de colocar isso, porque muitas vezes você pensa assim, mas isso só acontece na igreja. Não, isso acontece na nossa vida, no nosso cotidiano. E por que acontece na igreja? Porque a igreja somos nós. Então, aquilo que acontece na igreja é simplesmente um reflexo daquilo que acontece dentro da nossa casa. Aquilo que acontece no corpo de Cristo é o reflexo daquilo que acontece nas nossas famílias. Então nós precisamos muitas vezes ficar atentos a essa dimensão. E às vezes é mais fácil falar da igreja, falar de uma organização maior, né, do que falar de uma organização menor, onde a gente está tão envolvido e tão inserido. Mas isso se aplica a todas as circunstâncias. Né? Rogério, nós já temos aqui até uma pergunta dentro dessa área, que é da Silvana, aqui de Belo Horizonte. Diz assim, bom dia, pastores, gosto muito do programa. A minha pergunta é, quando a pessoa vai para Cristo, o caráter pode ser literalmente mudado? Olha, com certeza, ele pode ser, sim, mudado. Aliás, não somente o caráter, mas também a própria questão dos temperamentos. Isso. Não é? A nossa identidade, quando nós vamos para Cristo, a nossa própria identidade, ela é restaurada. Então, tudo aquilo que está junto com a nossa identidade acaba recebendo a importância benéfica de Cristo. Não é? Então, nós precisamos discernir isso. Claro que algumas áreas são mais fáceis de serem trabalhadas na nossa vida do que outras. Em umas áreas nós temos mais facilidades do que outras áreas. Em umas áreas nós nos permitimos mais do que outras. Mas a intenção, né, e a própria proposta do Evangelho é uma transformação e uma transformação completa. Porque eu vou ser como Cristo é. Quando a gente pensa no texto vou citar só um dos textos que está me vendo à mente, Romanos 8, capítulo 29, quando Paulo diz que nós seremos a semelhança de Cristo. Então, nós vamos deixar de ser a semelhança de Adão, que fomos gerados no pecado, para sermos semelhantes à imagem do seu Filho. E aí ele fala claramente a imagem do seu Filho Jesus. E o caráter de Jesus era um caráter, né, sem nenhuma sombra de variação ou sem nenhuma questão que pudesse ser levantada contra. Então essa é a ideia. Paulo também diz que nós caminhamos para o alvo até que nós possamos atingir a perfeita varonilidade. Exatamente. E ele diz isso de uma maneira muito clara em Efésios capítulo 4. Então, caminhar para alcançar essa verdadeira imagem, não é? E a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus, voltando a ter a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Então, ao caráter de Deus e a identidade de filho, essas coisas é possível. Mais do que isso, é esse o propósito de Deus e é esse o foco de todo crente. Amém. Bom dia, me ajudem. Estou gestante e desesperada. Meu marido recaiu nas drogas e sumiu. Tem 2 dias. Estou sozinha aqui, não sei o que fazer. Não posso abandonar, mas não suporto mais essa vida. Como ser sábia nessa situação, uma vez que estou de 8 meses de gestação? Posso ir para a casa dos meus pais. Me ajudem a pedir a Deus que Ele retorne. Me responda, por favor, meu nome é Jéssica. E aí, Guerra? Eu acho que 2 dias, né, é um período muito curto. Acho que você deve orar e aguardar. Acho que não é momento de você ir para casa dos seus pais ainda. Né? Você está grávida, vai orando, pede a Deus para direcionar e para Ele voltar.
né, que o Senhor vai trazer ele de volta para você, e nós ministramos isso em nome de Jesus. E a primeira coisa é tirar a ansiedade do seu coração, né, porque realmente você está no estado de gravidez, vai criar uma ansiedade, e muitas vezes isso pode passar para a criança, que não é bom. Então tenta ficar calma, você não precisa de pagar dos seus pais, mas talvez você precise de alguém aí que esteja com você, dá que te suporte, oriente, ajuda, né? te dá suporte, uma companhia para te dar suporte aí da sua família e tudo, né? Não quer dizer que você vai ficar lá, mas pelo menos procure um apoio. Você precisa de um apoio agora para te sustentar, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, pastores, peço orações, pois hoje vou participar de uma seleção importante de emprego. Que corra tudo de acordo com a vontade de Deus. A Priscila. Ok, Priscila, nós vamos orar assim por você. Em nome de Jesus, já profetizamos, sabe que vai ser uma bênção, não é? Essa entrevista. Mossoró, Rio Grande do Norte, bênçãos de Deus, esse programa. Peço oração para o bebê Felipe, que se encontra na UTI em Fortaleza há 89 dias. Quero gravar a oração para pôr no grupo de oração existente para ele, do Felipe. Meu nome é Simone, da Eliana. Olha só, nós profetizamos em nome de Jesus vida sobre essa criança. E todo e qualquer impedimento seja agora, na autoridade do nome de Jesus, sabe, desfeito, toda e qualquer enfermidade seja agora quebrada e retirada sobre a vida dessa criança no nome de Jesus. Nós não temos mais muitas informações, mas sabemos que o anjo do Senhor está ali acampado ao redor dessa criança, quer seja na UTI, está ali principalmente trazendo a paz. E os pais possam descansar e crer que o Senhor é com vocês e Ele vai trazer a graça e a sabedoria necessária para vocês nesse momento, no nome de Jesus. Amém? Ok, a paz do Senhor, bom dia para todos vocês. Moro na cidade ocidental, em Goiás. A criança sumiu há 2 dias e são evangélicos. Está sumida, peço que ore por ela e a família que mora em Lusiana, em Goiás. Tá. Mandou a foto da criança que está sumida há 2 dias. Nós vamos orar em nome de Jesus, pedindo que ela seja encontrada com vida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, Guerra? Nós temos aqui, normalmente reconhecemos talentos e dons, e do mesmo modo deveríamos reconhecer caráter sólido e de integridade. Eu estava olhando aqui na questão da introdução, eu lembrei de uma parábola, né, aquela do silo, da plantação que ele fez a colheita e mandou construir outros silos e armazenou, e falou que a alma dele estava, satisfeita com aquilo e que ele ia armazenar para o futuro. E Deus falou com ele: tolo, hoje mesmo estou pedindo a sua alma, E o que você vai me mostrar aqui? O que tens guardado para ela. O que tens guardado para a tua alma. Então nós temos aqui, eu estou vendo aqui, que a gente colocou sobre a questão: grande conquista deve ser sustentada por um grande caráter. Tudo que conquistamos pode escorrer por entre os dedos. Sim. Não é? Uhum. E aí vem, normalmente... Desculpa aí, eu estou vendo a foto do Rogerinho aqui. Mandaram a foto do Rogerinho aqui. Benção. Mas, Guerra, é muito interessante quando a gente para pensar que as nossas conquistas e conquistas de anos, elas podem simplesmente se perder por uma única atitude errada. Sim. Pastor Márcio, ele costuma dizer muito isso. 99% de obediência é desobediência. Porque para obedecer precisa ser 100%.
Então, isso é muito interessante quando a gente começa a avaliar de acordo com esse padrão. Isto é, não adianta eu fazer 99% das coisas certas. No momento em que eu fizer uma coisa errada, aquela coisa errada pode destruir tudo aquilo que eu fiz certo até então. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E aí tem muito a ver com a questão que você já colocou no primeiro tópico, né? Que, de repente, nós valorizamos muito a questão das habilidades, dos dons, da capacitação, mas esquecemos muitas vezes de avaliar o caráter, ou deixamos de avaliar o caráter no mesmo nível que nós avaliamos a competência. Então, isso, de uma certa maneira, pode agradar a curto prazo ou satisfazer a um grupo ou uma cultura num determinado momento. Mas isso vai gerar consequências, inclusive para essa própria cultura. Então, quando a cultura ou quando a sociedade está colocando o foco apenas nessas questões das habilidades ou daquilo que aquela pessoa pode fazer em prol de um determinado propósito, que seria um propósito até mesmo financeiro, esquecendo do caráter, não é? E a gente tem uma situação, inclusive, uma cultura no Brasil que sustenta muito isso, principalmente na questão política. Ah, não, eu vou votar em fulano. Ele rouba sim, mas ele constrói muito. Ele faz. Não Ele é? rouba, mas ele faz. Ele faz, rouba, mas faz. Mas, pelo amor de Deus, será que o padrão para nós escolhermos alguém tem que ser o padrão dele fazer, independente se ele está roubando ou não? Aonde está o meu senso, não é? De honestidade. Exatamente. E aonde está o caráter dessa pessoa que mostra grandes obras, mas todo mundo sabe que o caráter dele tem uma falha tremenda. Infelizmente é medido por baixo, né? Sim. Não é medido por cima. Eu estava rindo aqui da tua foto aqui que tiraram na televisão. Bom dia, paz do Senhor. Barreto, São Paulo, está assistindo aí, né? A Clínica da Alma. Um abração para vocês, queridos. Obrigado pela participação. Todo cristão tem um ministério, ou existe o ministério do banco, onde o crente vai ficar. Bom dia, é o nosso irmão Alexandre, lá de Niterói. Tem o Ministério do Banco, principalmente se tiver uma flanelinha para limpar os bancos todos os dias, não é? Para que quem for sentar sente no lugar limpo. Ou então intercessor, né? Não Ficar é? lá intercedendo. Exatamente. De joelho no chão e cara no banco. Cara no banco. Aí você está intercedendo, viu? Olá, bom dia. Sou Catiana, moro em Poços de Caldas. Quero compartilhar o sobrenatural de Deus na minha vida. Com todos vocês, não é? Conheci a Deus há 1 ano, há 6 meses fui liberto da homossexualidade e fui curado de uma doença chamada púrpura vasculite. Um forte abraço a todos vocês, pastores, que o peso da glória do Senhor caia sobre a vida de vocês, Deus os abençoe, amém. 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 Deus abençoe a irmã também, mas glória a Deus aí por esse testemunho. A nossa irmã, a grávida, mandou agradecer. Temos mais uma aqui. Bom dia, paz, pastores. Gostaria de pedir oração para eu me libertar da depressão. Que Deus venha abrir as portas de um emprego para minha filha, a Júlia. Que Deus abençoe meu filho, Rondinelli, para que ele venha se converter. E pela Sayuri, que está grávida e passando por um momento difícil na gravidez. Gostaria de fazer uma pergunta ao pastor Rogério. Quando me batizei, estava juntada com o pai da minha filha. Depois me separei. É pecado orar e pedir a Deus que ele volte? É Helena de Teresópolis. Rogério, voltar... Ela batizou quando estava vivendo amaziada com o pai da sua filha. Depois ela se separou. É pecado orar e pedir a Deus que ele volte? Depende muito em que termos ela coloca essa volta. Exatamente. Não é? Há determinadas denominações e determinados grupos que não
batizariam a irmã, com a irmã vivendo nessa condição. Com certeza. Não é? Então, a grande maioria não batizaria. Agora, orar para que ele volte, se esse é o desejo do seu coração, eu creio que você pode orar. Agora, tem que ver em que condições vai ser essa volta. Exatamente. Não é? Exatamente. Se vai voltar, que volte certo. Porque voltar todo torto, a gente não sabe. Volte e acerte, né? Porque a gente não sabe o motivo pelo qual foi a separação, né? Sim. Então, assim... Bom dia, meu nome é Leandro, moro no Pará. Assisto a Rede Sub todos os dias, esse canal é uma benção. Amém. Glória a Deus, viu, Leandro? Deus te abençoe. Vamos lá. Olha, nós temos aqui, normalmente reconhecemos produtos de primeira qualidade e do mesmo modo deveríamos reconhecer o processo que se desenvolve ao longo do caminho. É não olhar apenas o resultado, Com certeza. mas olhar a trajetória para se chegar àquele resultado. Então, tem aquele negócio de que o que importa é o resultado. Não é isso. Né? O resultado ele é importante, mas o caminho para se chegar aonde se quer também é importante. Né? Tem saber como chegou, o que deixou nesse caminho. Exatamente. Para Então, chegar lá, né? Tem um ditado popular que diz que no amor e na guerra vale tudo. Não, isso não é verdade. Né? A nossa vida ela é uma constante luta contra o pecado. E nós somos motivados pelo amor e nem por isso vale tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E isso é muito claro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.